Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um pequeno podcast. Como sempre, trazemos mais um convidado super especial para vocês. Desde já não se esqueça, curta, comente, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Roda a vinheta. Boa tarde, gente. Meu nome é Keise, sou a nova entrevistadora do Pequeno Podcast. Hoje iremos receber o publicitário especialista em marketing, mestre em ensino tecnológico, Denis Cruz. Atualmente é analista do Sebrae na unidade de soluções de inovação e mercado. Desde já, seja muito bem-vindo ao Pequeno Podcast. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Prazer estar podendo participar desse podcast. Bom, para a gente começar logo, gostaríamos de conhecer mais sobre você e vai lá a primeira pergunta para você. Como foi a sua infância e o que te inspirou a seguir a carreira que você tem hoje? Certo. Essa é uma pergunta bem direta, assim, que vai para um certo túnel do tempo, né? Sim. Na minha infância eu tinha alguns sonhos que eram aqueles sonhos tradicionais de adolescente, de criança, que era trabalhar na área da aeronáutica, da engenharia espacial, ser astronauta, essa coisa toda. Mas aí, passado algum tempo, eu fui descobrindo que, em virtude de diversas situações das quais eu estava envolvido, dentre eles a falta de acesso, a falta de algumas oportunidades que realmente eu não tive no meu período de infância, eu não consegui atingir o objetivo que era realmente trabalhar na área aeronáutica. E aí as condições que me foram colocadas me levaram para outra vertente que eu jamais imaginava, que era atuar nessa área do design, da publicidade, da comunicação. E acabei realmente caindo de uma maneira assim inesperada dentro desse mundo, desse universo da publicidade, da criação de itens visuais, graças a um estímulo de professores, de pessoas que viam em mim algum tipo de habilidade dentro dessa vertente e que, de alguma maneira, acabaram descobrindo em mim talentos que eu, de fato, não sabia que tinha. Sim. Então, eu lembro de, em determinado momento, estar pensando em criar campanhas de propaganda para ajudar, de repente, mercadinhos próximos da minha casa. E eu estava visualizando que ali, naquele momento de adolescente, de pré-adolescente, já estava despertando em mim uma vontade de atuar nesse segmento de comunicação, de desenvolvimento de alternativas que pudessem melhorar a divulgação de ambientes próximos da minha casa. Enfim, estava nascendo ali um Denis publicitário, marqueteiro ali lá no comecinho ali da minha carreira, ali, quando eu estava ali na terceira série, na quarta série e tal. Aí, aos poucos, aquele sonho de astronauta, de piloto de avião, acabou se transformando em outra coisa, que é o que eu sou hoje, que é atuar nessa área mais do marketing, da publicidade e tal, né? Aí, lógico que, no decorrer desse trajeto, muitas coisas, ora atribuídas ao acaso, ora atribuídas à ação divina e, enfim, a muitas outras circunstâncias, eu acabei tendo a sorte de me deparar com pessoas interessantes, pessoas inteligentes, criativas e pessoas do bem, que me deram o impulso necessário para eu fazer aquilo que mais tarde eu iria descobrir que seria algo muito bacana, muito interessante para mim, que é atuar nessa área da comunicação e tal, né? Então, enfim, um pouco do Denis criança é um pouco isso aí. Eu acho muito legal quando a gente está nessa fase de crescimento, curiosidade, quando a gente vai descobrindo os nossos valores, realmente, o que a gente quer. É muito bom quando tem oportunidade, quando a gente conhece as pessoas que nos incentivam, que contribuem para o nosso crescimento e nos dá aquele empurrãozinho para o que a gente realmente quer. Então, a sua história não é muito diferente da gente, que eu acredito. Então, é muito bom saber disso, é muito bom ver como você está hoje. Até porque esse vai dando incentivo até pra gente que tá nesse iniciozinho de jornada, né? Assim, hoje em dia, ainda tem aquele interesse pela aeronáutica, pela engenharia espacial, assim, às vezes, de vez em quando dá uma passadinha, assim,
Assim, tipo, só mesmo o empreendedorismo e o marketing, assim, viraram realmente um núcleo daquele jovem Denis. Certo. Boa pergunta, excelente, Casey. Porque, assim, é interessante a gente observar, Evelyn e Joseph, que aqueles desejos de criança, de adolescente, eu não sei como é que vai ser a situação de vocês, o caso de vocês para daqui a algum tempo mais na frente. Mas em mim nunca morreu, sabe? Assim, aquele Denis, criança, que gostava de recortar aeronaves, foguetes, comprava revistinha e tal para colecionar. Eu colecionava um monte de papel, porque sem internet a gente colecionava cortes de revistas e tal. Fazer origami com papel. Isso, tudo isso. Eu tinha coleções gigantes de foguetes, de aeronaves e tal. E aí, respondendo a tua pergunta, aquilo continua dentro de mim. Eu continuo super viciado em acompanhar tudo de NASA, tudo de aeroespacial, foguetes, satélites. Porque... Elon Musk tá escrevendo no Twitter, já é o primeiro a curtir lá. Né? Não, exato. Agora um pouco menos, porque ele andou fazendo umas coisas meio complicadas, acabou com o Twitter, né? Então, ele já foi o meu ídolo. Eu até brinco lá em casa que o Elon Musk lançou... Ali no começo ali do SpaceX e tal, aquela coisa toda, ele lançou um livro. Aí eu fui ali, eu comprei imediatamente o livro e devorei o livro rapidamente. E aí deixei lá na minha estante, aí eu disse pra minha esposa, ó, não mexe aqui que isso aqui é meu ídolo, Elon Musk, cara. Não mexe no meu ídolo não, esse é o cara. E aí, passado algum tempo, ele começa a fazer algumas declarações estranhas, aí vai acabando, compra o Twitter, detona o Twitter, aí a minha esposa aí, Denis, e o teu ídolo? O que ele tá fazendo aí com as redes sociais, enfim, né? As pessoas elas têm os seus momentos e tomam as suas decisões. Mas o desejo continua, sabe, dentro do meu coração, assim, de cada vez mais conhecer um pouco daquelas vontades antigas, lógico, que hoje numa outra vertente, hoje numa outra condição, mais como hobby, mas continua, de alguma maneira, me influenciando a estar mais interessado nessa coisa da tecnologia e tal, né? Dá um ar mais nostálgico, né? Reviver sabe, o passado. Isso que ele tá falando era uma coisa que eu tava pensando. Tava fazendo a pergunta e eu tava... Gente, particularmente pra mim, o meu sonho de ir pra Hogwarts nunca morreu. Entendeu? Era o meu sonho de criança. Continua sendo até hoje. Até hoje eu espero uma coruja bater na minha janela. Né? Mas... E Joseph, tem um pouco... Só, desculpa te cortar, que tu já ia engatar uma aí, né? Mas eu acho que tem um pouco daquela condição que a gente vai perdendo ao longo do tempo e que a idade vai exigindo da gente novas posturas, né? Mais seriedade, digamos assim, né? Em algumas situações, que é a condição de sempre sonhar. Sim. Sempre imaginar coisas possíveis, até mesmo fantasiosas, e que a gente acaba não nos dando mais esse direito, sabe? E aí são poucos os indivíduos que olham para suas vidas, que são cercadas de tantos compromissos, de metas, de coisas para serem feitas, e que dão a condição de lembrar daquilo que era o seu desejo antigo e continuar alimentando aquele desejo antigo positivo e que te leva de alguma maneira a aperfeiçoar aquilo que você faz, independente de onde você esteja. Então eu tenho um pouco essa coisa de estar sempre alimentando o jovem Denis, sabe? Com aqueles desejos antigos, positivos, investigativos, assim, para coisas legais e interessantes, e isso me movimenta, me motiva. O bom é que não perde a leveza, né? Do adulto. Muitas pessoas veem o adulto, adulto, nossa, que medo, trabalho, né? Mas quando você alimenta o seu jovem eu, aquilo te impulsiona a nunca desistir, a sempre estar insistindo, mas de uma maneira mais leve, né? Sim, exato. Sabe, teve uma coisa que aconteceu comigo uns anos atrás, logo quando eu estava fazendo minha entrevista para ser jovem aprendiz, né? Minha primeira aprendizagem foi numa empresa do distrito aqui de Manaus. E aí... Processo super difícil, né? Tudo, eu dando meu sangue, suor e lágrimas, muitas lágrimas, né? E aí, quando chegou na tão temida última fase, que era a entrevista final com os gestores, eu falei, poxa, tomara que eu seja o último. Fui o primeiro. Poxa! E aí, eles perguntando tudo, né? Meu CPF, onde eu morava, qual era meu tipo sanguíneo, enfim. Eles perguntaram se eu gostava de ler. E eu falei, poxa, gosto, né? Gosto muito de Harry Potter e tudo. E teve o chefe do setor de contabilidade que ele falou a seguinte coisa, eu nunca vou me esquecer disso.
você gosta de ler Harry Potter, mas tu não acha que tu vive muito no mundo da fantasia? Eu falei, olha, na realidade do mundo de hoje, eu acho que é a fantasia que mantém a gente são. Top, cara. Muito bom. E é uma coisa que eu penso assim, quando a gente fala de empreendedorismo, eu não penso neles como pessoas que querem apenas ganhar dinheiro, eu penso como sonhadores. Né? Porque você precisa ter uma meta, você precisa sonhar com aquilo, você precisa focar naquilo. E assim, o que tu falou, eu tava só lembrando justamente desse fatídico dia, né? O dia onde eu pensava que eu ia ser o último, eu fui o primeiro, onde eu pensei que eles não iam perguntar tudo sobre mim, eles perguntaram tudo e mais um pouco. E essa crítica, né? E isso nunca saiu da minha mente. E foi uma coisa que nem você estava falando, a gente precisa alimentar e tudo, esse mundo, né, que existe dentro da gente, essa criança eterna. Sim, sim. E aí eu fiquei pensando, poxa, mas naquele dia ele falou aquilo pra mim. E isso me mudou muito, entendeu? Eu passei a enxergar coisas que antes eu enxergava de uma maneira com mais empatia. Certo. Eu já cheguei a enxergar de uma maneira mais ríspida. Certo. Aí teve um tempo que eu parei pra pensar, será que não é esse mundo da fantasia, no meu caso do Harry Potter, que me mantém humano? Lógico, com certeza. Entendeu? Isso aí é algo que deixa a gente com adrenalina, com vontade de conhecer mais as coisas, né? Sim. E aí uma fala como essa, por isso que dizem que uma das profissões que não vai ser atingida tão drasticamente com as novas tecnologias de inteligência artificial, que estão fazendo praticamente tudo, são as ciências voltadas à psicologia, ao entendimento da mente humana. Porque uma fala como essa pode estar, não destruindo, mas pode estar colocando algumas barreiras para aquilo que de repente você poderia se tornar daqui a pouquinho. E pode estar concretando alguns rios que, na verdade, você deveria navegar tranquilamente, sem nenhum tipo de amarra. E aí, você falando isso, eu lembro, a conversa está fluida. Um fala uma coisa, o outro lembra de uma outra coisa. Mas você falando isso, eu me lembrei de uma crítica recente que eu recebi há algum tempo atrás, no meu trabalho mesmo, lá no Sebrae. Eu estava conversando com um amigo e assim, eu sempre tive um perfil meio Google ambulante, meio curiosão, assim, sabe? E assim, as minhas demonstrações daquilo que eu encontro como algo interessante, seja uma descoberta de alguma coisa bacana que eu acabei de saber, seja numa conversa que eu tenho, como eu estou tendo com vocês, e vocês acabam falando alguma coisa que eu achei interessante, eu sempre demonstrei muito as minhas reações de algo que eu acabei de descobrir. E assim, tipo, cara, saiu uma nova informação de um novo animal que foi descoberto na Amazônia. Cara, legal, quero saber mais sobre isso. Assim, poxa, cara, como é que eu não sabia dessa informação? Ou então o outro diz, cara, eu sabia que eu tinha um pânico de, sei lá, pânico de rato e consegui vencer isso com tratamento e tal, e eu me empolgando, porque eu também tenho pânico de rato, sabe? E aí eu querendo entender como o outro conseguiu vencer algo que eu não tinha vencido e tal. E aí o colega, vendo esse meu comportamento, ele, cara, é o seguinte, deixa eu falar uma crítica aqui, não me leva a mal não, assim, mas pra ti tudo é novidade, sabe? Tudo assim, é um espanto, cara, nossa e tal. Não, pô, eu acho que não deveria ser assim não. E aí aquela ficou, né? Depois eu contra-argumentei e tudo, mas o que eu entendi é que a minha personalidade de me espantar com as coisas legais, com as coisas bacanas, estava remetendo a um comportamento meio infantil, meio assim, não combina pro Denis, 40 anos, funcionário e tal, tinha que ficar mais sério, sabe? Então o meu jeito de, nossa, que legal, que bacana, porra, olha aquele arco-íris que tá surgindo ali numa viagem que eu tô fazendo a trabalho, bora registrar, bora fotografar e tal. Eu tinha que, na visão desse meu amigo, tolir o meu comportamento e ficar mais na postura institucional e tal, sabe? Aquele padrão de adulto, né? Sim, exato. Então eu falo isso até pro pessoal que tá ouvindo a gente, assim, que uma vez você, dentro desse mercado corporativo, dentro desse mercado mais sério,
vão existir muitas pessoas que vão querer te tolir, dizer coisas que vão concretar o teu rio, que vão deixar você dentro de uma clausura, de uma gaiola criativa. Isso você tem que romper, você tem que identificar esses indivíduos que querem te enclausurar, que querem dizer que, de repente, você deveria agir de uma tal forma e não da maneira como você acha que tem que ser, impedir o teu lado mais espontâneo, né? E aí, quando a gente está falando de carreira, de empreender, a gente está falando de pessoas que vão seguir a cartilha do tradicional e gente que vai dar saltos quânticos, saltos maiores, porque vão se dar o direito de serem criativos, de serem sonháticos, de serem imaginadores de coisas bacanas e de serem um pouco adolescente, um pouco criança, né, em determinados momentos. Isso aí é muito importante. Bem, recentemente a gente passou por um evento histórico na humanidade, que foi a pandemia, né? Assim, na sua percepção, quais impactos a pandemia trouxe para o mercado de trabalho? Olha, tá aí uma pergunta bem interessante, porque realmente se a gente observar o que aconteceu praticamente ontem, a gente vai ver uma mudança drástica em praticamente todas as profissões, né? Eu conversava recente com um amigo que falava sobre a mudança dele na carreira dele de professor. Ele que sempre foi professor de sala de aula tradicional, com os alunos chegando no horário direitinho, assim, num estalar de dedos teve que se adequar a novas ferramentas de ensino, teve que aprender a usar um Meet, um Zoom, um Teams, e como para ele foi muito drástico. Fora a questão envolvendo a própria necessidade de se manter vivo, né? A gente acompanhou como foi essa saga. Acho que cada um de nós tem um pouco de história envolvendo o quesito pandemia. Eu até acho que a gente não digeriu direito o que acabou de acontecer com a gente, né? Com amigos que faleceram, com pessoas que perderam seus parentes. A gente, há até um movimento no sentido que é até natural do ser humano de diante de tragédias muito gigantescas, acionar uma espécie de um disjuntor de desligamento para tentar esquecer. Mas se a gente olhar para aquilo que a gente vivenciou, foi um verdadeiro furacão, um verdadeiro tornado que arrastou o planeta todo. E com isso transformou carreiras, transformou profissões. Então, assim, aquilo que a gente imaginava como sendo, por exemplo, as nossas capacidades aí envolvendo a carreira mais da comunicação, que eu não sei se é o caso específico de vocês, apesar de a gente estar aqui num ambiente de comunicação, a gente vai visualizar muita coisa se transformando, como, por exemplo, a própria criação de conteúdos de texto, de roteiros, de conteúdos voltados para a cultura, que foram transformados com automatização robótica aí dos chat GPTs da vida, que estão não apenas produzindo materiais em texto e substituindo mãos de obra que eram pagas a peso de ouro, mas estão causando revoluções em muitas outras frentes. Inclusive, recentemente estava tendo greve, né, dos roteiristas de Hollywood por conta justamente disso, né, da indústria da inteligência artificial. Exato, e que foram impulsionadas graças a esse stand-by obrigatório que o planeta Terra todo sofreu. O planeta Terra todo sofreu e que levou a repensarmos toda a nossa forma de interagir com o mercado de trabalho. Hoje existe uma geração gigantesca de um público que está na faixa etária de vocês que não quer mais saber de botar crachá no peito e se distanciar 1 a 2 horas no trânsito para sentar numa cadeira de escritório e ficar lá com uma pessoa mandando nele. Não. Essa geração de vocês quer ter uma autonomia, quer trabalhar de forma online, não só na casa deles, querem trabalhar de onde eles quiserem, diante de um rio bonito, com uma boa conexão de internet, ou em qualquer outro lugar do mundo. Não querem estar presos em espaços fechados. Então é o movimento que a gente chama de officeless, dos que querem menos escritório, sabe? E isso é uma das revoluções que a gente vê em diversas profissões e que realmente está causando grandes revoluções, né? Só pegando um gancho disso que você falou, eu acho que parte disso também está associado à vivência dos nossos pais, daquelas pessoas que a gente viu que vem antes de nós, Certo. né? Sabe?
a gente vê várias coisas, filmes, séries, até mesmo desenhos que mandam mensagens de forma sutil e outras vezes de forma escancarada. Né? A gente aprende, hoje em dia o mercado digital ele vem crescendo muito. Isso a gente não precisa nem falar porque é um fato. E aí a gente para pensar por que esse mercado está crescendo. Será que ele é um mercado que realmente é um mercado do futuro ou será que tem outras coisas que envolvem isso? Né? O que está envolvendo? Eu já conheci pessoas que literalmente entraram num local felizes, achando que ali ia ser a empresa dos sonhos, o local dos sonhos, que ali ia ser o local onde eles iam se encontrar profissionalmente e saíram de lá com depressão. Sim. Sabe? E tem, claro, sempre tem outro lado da moeda, né? Pessoas que acharam que aquilo ali ia ser horrível e se encontraram na profissão. Né? Mas vamos botar numa balança aqui. Qual que a gente quer correr esse risco de ser a pessoa que vai sair com depressão? Então, acho que esse é claro, pode ser um fator que aos olhos dos outros pode ser insignificante, mas, por exemplo, para mim, eu acharia uma das coisas mais importantes que eu ia parar para olhar antes de tomar uma decisão dessas. Sabe, a gente falando de mercado, a gente falando da pandemia, parece que tudo se intensificou mais. É aquele famoso trabalho por amor. Sabe, sim. Tudo se intensificou mais. Um exemplo claro de trabalho que se intensificou e que realmente mostrou que era por amor durante a pandemia foi das pessoas da área da saúde. Né? Pessoas que realmente estavam ali por amor. Inclusive, para profissionais da saúde que estão nos assistindo, meus parabéns, tá? Um beijo para vocês. Merece mesmo. E aí a gente para pensar o seguinte. Jovens e mercado de trabalho. E assim, Denis, a minha pergunta é o quê? Como que você acha que afeta o mercado de trabalho, o aumento dos jovens, do aumento de interesse dos jovens pelo empreendedorismo? Uma boa pergunta também, Joseph. Quando a gente está falando em aumento dos jovens pelo tema do empreendedorismo, a gente está falando de um público sedento por criar novas possibilidades, um público que tem sede de autonomia, não quer ter chefe, não quer ter gerente dando chicote nas costas, né? Nenhuma crítica aos gerentes, tem muito gerente, gente boa, inclusive a minha gerente deve estar me assistindo agora aí, nada pessoal, mas é o que a gente observa muito no comportamento desse público que está querendo empreender de fato, está querendo ter as rédeas das suas próprias vidas. É claro que empreender não é para todo mundo, né? É importante a gente sempre colocar isso na mesa, porque de repente tem alguém que ouve a gente falando sobre empreender e que deve largar o mercado profissional tradicional e abrir a sua própria empresa e acaba quebrando a cara porque empreender não é para todo mundo. É necessário ter ali um perfil mínimo de autogestão, de auto-organização para poder tocar algo que é uma coisa que toma o tempo completamente de uma pessoa. Então, é necessário pensar muito bem antes de tomar a decisão de empreender. Mas uma vez isso identificado, das possibilidades que são postas para a pessoa empreender, seja através de plataformas digitais, seja empreender no mercado mais tradicional, a gente observa, pelo menos sob o ponto de vista do Sebrae, como algo super positivo. Afinal, o Sebrae é uma instituição, traduzindo, é um serviço público que tem como objetivo orientar empreendedores com consultoria, com treinamento, com informação, com incentivo, para fazer com que a gente tenha um ambiente mais propício para geração de renda através do próprio esforço, né? Então, o Sebrae ele existe no país todo para incentivar empreendedores. A gente vive através de pessoas que empreendem, que pagam seus impostos e que esses impostos são revertidos para o Sebrae para que a gente continue fazendo essa ferramenta girar, tal, né? E aí, lógico, a gente vai enxergar como um movimento positivo, um movimento interessante, mas que ao mesmo tempo desperta a atenção para a gente, para as condições que envolvem a própria infraestrutura para que esses negócios aconteçam. Uma pessoa sênior dizendo que vai empreender, ela já tem uma carreira em que ela já tem uma alternativa em que ela pode pegar uma grana
e fazer um investimento e empreender como manda a palavra, né? Sim. Fazer a coisa da maneira mais completa. Agora, quando um jovem, um adolescente diz eu vou empreender, aí a gente tem uma outra circunstância dada, porque tirando as exceções de jovens que tem ali um patrocínio, que tem um tio rico, um primo rico, um pai, uma mãe com grana, beleza, esse jovem empreendedor vai ser um sucesso. Mas se a gente colocar, né, dentro da balança, como o Joseph falou, né, trouxe aí a imagem da balança, a gente colocar a maioria dos adolescentes, dos jovens que pensam em empreender, a gente vai ver uma geração que enfrenta muitas dificuldades. Primeiro, de acesso a financiamento, a grana. Como é que ele vai conseguir uma grana para financiar se ele não tem nada para colocar como seguro, se ele não tem nada para colocar como fiador lá, enfim, né? Então a gente tem essas questões de acesso, que aí são questões que envolvem a nossa própria condição social, e aí tem uma vertente política, que eu acho que é algo que também deve ser um ponto de atenção muito forte dos jovens hoje. Né? Eu não sei como é o teu público, se eles estão antenados em relação ao que está acontecendo politicamente, se essa mesa tem trazido debates a nível social e político, mas é um ponto de atenção para quem está pensando em empreender, principalmente jovem e adolescente. Enfim, é necessário entender o que é possível fazer, é necessário entender o que se tem em mãos para ser feito, e é necessário encontrar pessoas que apoiem as iniciativas que são pensadas, né? E aí, para isso, tem instituições como o Sebrae que podem ajudar. Mas antes de tomar qualquer tipo de decisão de empreender, é necessário olhar para esse cenário. Mas respondendo a tua pergunta, a gente enxerga como positivo essa quantidade cada vez maior de jovens e adolescentes querendo empreender, sabe? A gente enxerga como positivo, a gente busca incentivar dentro da possibilidade a nível institucional. Eu, Denis, como indivíduo, também busco fazer a minha parte no sentido de levar informação para quem está querendo dar esses primeiros passos, mas claro que tudo isso tem que ser feito com muito pé no chão. Assim, no mercado de trabalho a gente sabe que existem vários perfis, e o perfil jovem no marketing, ele tem como ser um diferencial que possa se destacar dos demais jovens, assim? Porque, querendo ou não, é um mercado bem acirrado e tá ficando muito acirrado. Mas um mínimo detalhe, ele pode mudar bastante coisa, não é? Exatamente. Falando especificamente sobre marketing, né, esse mercado, a gente tem uma geração interessada muito nessa vertente, justamente porque o marketing é aquela arte de fazer com que um grupo fique interessado em um determinado produto, serviço. É a arte de vender produtos e serviços e gerar demanda. Só que se a gente observar um pouco em relação à terminologia do marketing, a gente vai ver um certo preconceito em relação a quem trabalha com essa área, né? Não sei se você observa, tem muita gente que diz em nível de xingamento, tipo, esse cara tá só fazendo, é só marketing isso aí, isso é marqueteiro. Então o marketing, ele tem um pouco essa coisa, sabe? Todo mundo entende um pouquinho, e existe esse preconceito de que marketing é aquele migué, né? Aquela coisa de, esse cara tá só fazendo migué, é marqueteiro. E a gente tem aí uma profusão de muita gente se intitulando especialista em marketing. E aí, quando a gente está buscando diferencial dentro dessa área, que é a tua pergunta, Casey, a gente precisa ter em mente o seguinte: para a gente se diferenciar, independente da frente onde a gente esteja, nós precisamos dar alguns passos adiante e se sobressair da multidão, digamos assim. E aí esse sobressair da multidão, somente na área de marketing, passa por uma mudança de um perfil e de hábito desse futuro candidato a profissional em marketing, que é a necessidade de se ligar uma espécie de uma chave mental e ser tipo um buscador de novidades. Um bom profissional de marketing é uma pessoa extremamente antenada, é uma pessoa que está sempre querendo colocar passos adiante,
está sempre buscando novidades, está sempre buscando novas informações. E isso passa pelo caminho de não apenas ficar recebendo informações ou acessando o que todo mundo acessa. Passa pela necessidade de se buscar novas fontes. E aí, para isso, aí entra mais um pouco a dificuldade nossa, que é do entendimento de um idioma, que é o idioma de onde vem todas as novidades envolvendo a área de marketing, que é o inglês. Então, se você me pergunta, Denis, como é que um profissional de marketing ou o futuro novo profissional de marketing pode se diferenciar? O passo zero é perder tempo, mas investir tempo aprendendo inglês. Cair de cabeça no inglês, é Duolingo na cabeça, entendeu? O aplicativo Duolingo todo dia, entendendo que não tem profissional de marketing que consiga se diferenciar se ele não beber das fontes internacionais, de ele não consultar sites como Wired, como The Verge, como esses sites de onde surgem as novidades, e ficar antenado sobre o que acontece em países de primeiro mundo, né? Isso de cara já vai te gerar um diferencial gigante em comparação com os marqueteiros tradicionais que a gente tem aí, que são formados todos os anos aí nas faculdades e tal, né? Enfim, eu te colocaria só isso. Nesse núcleozinho, enquanto aqueles que querem realmente sobressair e cair de cabeça vão pesquisar as coisas. Também dei uma pesquisadinha bem básica que sobre cursos profissionalizantes, né? Certo. Quais assim os cursos profissionalizantes que são mais carro-chefe do Sebrae, que ajuda bastante as pessoas nesse início de empreendedorismo, marketing e tudo mais? Certo. O Sebrae ele tem mais de 500 cursos na grade, principalmente na grade online. Mas eu diria, para quem está querendo dar ali os primeiros passos, tanto no sentido de abrir a mente para entender como é que pode ser criado um negócio, como é que pode ser montado um empreendimento, eu diria que essa pessoa deveria ir na trilha inicial que nós temos no nosso portal do Sebrae, que é na vertente de aprender a empreender. Cursos voltados para a linha inicial de quem está querendo dar os primeiros passos. Porque, assim, a decisão de empreender é muito bacana, é muito bonita, você colocar ali na tua bio, né, empreendedor, né, poxa, bacana. A bio de milhões. Ele começou ali a vender ali alguns brigadeiros e tal, então já mete ali o empreendedor e tal, né. Isso é muito bacana, e tem muitos negócios que começam assim. Mas existe uma trilha mínima de conhecimento para que esse sonho de empreender, ou esse título de empreendedor, acabe se transformando numa coisa factível, que gere renda, que gere clientes e tal, que é a necessidade de compreender gestão. Então, os treinamentos do Sebrae giram muito em torno de gestão, de administração, porque é daí que vem a condição da gente ter um negócio que vai começar de pequenininho e vai crescer, ou ter um negócio que começa pequenininho e já some em algumas semanas, né? Porque a gestão, o entendimento de quanto vai gastar para produzir um determinado produto ou alimentício, quanto que vai ter que investir em comunicação, quanto que vai ter que investir, isso aí tudo é aprendível. Se você não tiver essa preparação, esse entendimento prévio, você vai acabar investindo uma grana, pequena que seja, e vai acabar perdendo dinheiro e tempo, porque não se preparou com antecedência. Então, para quem está pensando em empreender, eu acho que também um passo inicial muito importante é consultar as trilhas iniciais de cursos do Sebrae, principalmente os cursos online do Sebrae, no nosso site. Jovem, fico ligado nessa. Olha aí. Sobre construir uma base, né? Construir uma base. Para poder realmente avalancar essa alma empreendedora. Isso, não se percam, almas empreendedoras, vocês são o futuro do Brasil. O futuro do Brasil, acredito demais nisso aí. E aí, falando em futuro, eu ia fazer uma pergunta? Eu te cortei? Não, desculpa. Não cortou não. Hoje eu tenho um podcast também, no final eu vou fazer um jabazinho, se vocês me permitem. Com certeza. Mas eu estava gravando agora de manhã um episódio falando sobre carreiras voltadas na área de educação. Falando sobre como é que a gente pode ter uma nova geração de professores, sabe? E eu conversava com um convidado
e ele contava um pouco sobre como é que ele pensou na ideia de idealizar uma carreira que pudesse transformar as pessoas ao redor dele. Aí tu falou, né, o futuro da nação, né, a transformação e tal. Eu entendo fortemente, e depois dessa conversa que eu tive com esse meu convidado, falando de educação, que o caminho passa por aí, pelo ensino, sabe? Da gente pensar muito menos na carreira que vai dar grana, sabe? Aquela coisa do... Não, cara, é medicina, sabe? Porque o médico, ele ganha R$400 em 10 minutos. Eu tive um problema alérgico recente, e aí eu tava procurando médico, e tal, e aí ligando, e aí, seu Denis, médico só daqui a 15 dias, o senhor já quer agendar? Eu precisava imediatamente de um médico alergista. E aí a minha esposa vendo a minha aflição e tal, Denis, é o seguinte, vamos morrer em R$400, a médica já te atende hoje à tarde. Aí eu fui na médica, tudo, ela me atendeu e tal, né? Coisa de 10, 15 minutos, me receitou ali o remédio e tal, e hoje eu estou na condição de vir aqui conversar com vocês. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, médico ganha R$400 em 10 minutos. Sim. A galera de direito, advogado, ganha também uma grana violenta, né? São as profissões top que todo mundo quer. São aquelas profissões que todo mundo quer aparecer no outdoor lá nas escolas, né? Primeiro lugar na UFAM, aí tá lá no outdoor, né? Sabe uma coisa Passou 10 vezes na UEA, aí tá lá. Ele tá falando que em 10 minutos o médico ganha R$400, certo? Eu, como jovem aprendiz, passava 4 horas do meu dia e ganhava R$25. Não, olha a dimensão, entendeu? Aí às vezes o médico ainda tem gente... Mas ele falando assim sobre educação, o ensinamento, eu acredito muito. Eu estudo na área da saúde, porém, quando eu me aprofundei no conhecimento, no aprender, isso me levou à ideia de que quando a gente busca o aprendizado, você se torna, assim, diferencial e se torna um excelente profissional. Então, quando eu penso, cara, trabalhar numa certa área da saúde, direito, ganha uma bolada, sim. Porém, o que te faz diferente é você buscar o conhecimento e a aprendizagem. Também então, você aquele amor, né, pela profissão. Sim, o amor é essencial. Mas quando a gente se aprofunda no conhecimento, no aprender, entra uma questão assim, totalmente diferente, porque você vai estar ali por dentro da situação e você vai ter um pensamento além, uma visão além. Então, a gente, jovens aprendizes, pessoas que estudam também, fazem graduações técnicas, o conhecimento, a educação, o aprendizado é essencial pra gente. Sim. Se quisermos crescer também. Isso, exato. E aí, isso que tu tá falando, Evelyn, é muito interessante, porque aí amarra exatamente com o que eu tinha conversado hoje de manhã na gravação do meu podcast com esse convidado, que é a condição de a gente ter a opção de olhar para essas carreiras muito interessantes, muito rentáveis, e olhar para aquilo que pode gerar uma satisfação pessoal e uma transformação em larga escala. Não que um médico e um advogado não gerem grandes transformações. Eu tomara que daqui saiam muitos, né? Mas uma área que é negligenciada e que é ultra revolucionária é a área da educação, sabe? Então, assim, o meu convidado dizendo, emocionado, que ele, esses dias chegou na sala de aula, ele é professor. E aí o aluno dele disse para ele, professor, é o seguinte, eu estava pensando numa profissão aí, mas olhando o senhor, eu já decidi, eu quero ser professor. Aí, cara, eu quero ser professor. Entendeu? Aí isso deixou até o meu convidado meio assim, cara, que coisa revolucionária. Porque assim, se a gente olhar para a condição de renda, o professor sempre vai ser visto como aquele cara coitado. Sim, né? sim. Tipo, eu acabei de fazer um mestrado voltado na área de ensino. E aí uma pessoa chegou para mim, antes de eu começar o mestrado, o meu mestrado, o nome é Ensino Tecnológico. Eu fiz pelo Instituto Federal. E aí, antes de eu começar o mestrado, uma pessoa, uma colega de trabalho, disse para mim, Denis, vem cá, cara, tu quer acabar como professor, Tu quer virar professor? É isso? Para com isso, mano, larga esse negócio, tá doido, ensino técnico, que é isso? Aí, mas lógico, eu ignorei e tal, né? Só para você ter uma ideia de como as pessoas têm uma visão sobre uma profissão como essa, que é uma profissão revolucionária.
que a gente tenha mais professores, que a gente tenha mais pessoas interessadas em ensinar. Mesmo que acabem indo para alguma outra carreira, mas que não percam essa possibilidade de se ver diante de outras pessoas, de repassar informação, de repassar conteúdo, justamente porque, Evelyn, assim, se a gente olhar para a forma como o nosso cérebro é setado, é ajustado para a captação de informação, a gente hoje já tem pesquisa que mostra que, estudos que mostram que a gente tem um grau de captação de informação de 10% se a gente apenas lê. Se eu ler isso aqui, eu vou ler e daqui a pouquinho, se eu fechar isso aqui, já esqueci. 10% de captação só lendo. Aí a gente sobe isso para 30% se eu ler com os olhos, né? E se eu falar em voz alta. Eu subo para 30% o meu poder de captação. E aí a gente tem um salto absurdo para 80% meu poder de aprendizado de um assunto quando eu leio, assim, só com o olho, quando eu leio e falo em voz alta, e quando eu leio, falo em voz alta e me preparo para ensinar alguém. É por isso que a profissão de professor é uma profissão fenomenal, porque ele está se preparando para ensinar alguém. E aí a mente dele está sendo obrigada a introjetar informação, sabe? Por isso que eu decidi ser professor, sabe? Eu sou analista do Sebrae, eu sou empreendedor no meu tempo privado, eu tenho projetos paralelos, mas eu também sou professor porque eu entendi que é uma ferramenta essencial de gerar revolução, influenciar outras pessoas e, mais do que tudo, de eu me preparar para aprender coisas novas toda hora. E coisas que vão ficar na minha mente, porque eu tenho que ensinar outras pessoas, sabe? Então, acho que a melhor coisa, a melhor decisão que alguém pode tomar é de ser professor, sabe? De ter a sua carreira e tal, mas ter a coragem de ir para frente de outras pessoas. Não é só para frente de uma sala de aula, porque hoje a imagem do professor, a figura do professor vai para o meio tecnológico. Então, assim, isso vai transportar. Daqui a pouquinho a sala de aula vai ser transformada. A gente não vai ter mais a necessidade de apenas estar presencialmente num espaço físico. Mas a figura do professor vai sempre existir, seja no âmbito do metaverso, seja no âmbito de outros ambientes digitais, aquele indivíduo que vai ter o que dizer, que vai ter o que ensinar. E isso todo mundo pode fazer. E aí eu estou nessa campanha, Evelyn, nessa coisa assim, sabe, Casey e Joseph, de incentivar novos professores. Porque todo mundo tem o que ensinar. E a gente sempre vai ter pessoas querendo aprender. Mas aprender não assim, de uma maneira simples. As pessoas vão estar querendo aprender por meio de pessoas que gerem essa inspiração, que tenham sangue nos olhos, sabe? Que tenham vontade de ensinar. Então eu estou em busca desses novos professores com vontade de querer ensinar e com vontade de gerar inspiração em outras pessoas. Querendo ou não, o professor ele se torna um excelente profissional. Exato. Quando ele faz, né? Exato. Busca o conhecimento. E é isso que eu tô falando. Não é somente da área da saúde, direito, mas em geral, quando a gente busca o conhecimento, gera isso. Isso. Entendeu? A gente acaba se tornando uma pessoa excelente, um profissional excelente. Isso. É muito bom. Eu acho que se eu pudesse voltar ali no DeLorean, na máquina do tempo De Volta para o Futuro, eu entraria no DeLorean do De Volta para o Futuro, daquele filme lá, e aí eu voltaria e iria lá na minha casa, na rua Juricaba, no bairro de São Jorge, na casa de madeira, pequenininha e tal, e bateria lá e diria, eu queria falar com o Denis, sabe? E eu chamaria o pequeno Denis e diria algumas coisas, dentre elas, essa coisa de que, cara, coloca na tua carreira a condição de ser professor, vai pra sala de aula, porque tu só vai ganhar, sabe? Eu diria isso pra mim mesmo se eu pudesse voltar no tempo, sabe? Porque eu vim ser professor já um pouco mais velho e tal, né? Mas pra mim tá sendo fundamental ser esse indivíduo e me intitular professor. Isso pra mim é um orgulho. Eu acho que uma coisa que a gente pode parar para analisar é que o professor também é um empreendedor, né? Ele é um empreendedor humano, um empreendedor social. Ele é um empreendedor da vida, né? Um empreendedor do mundo, vamos colocar assim. Sim, porque não teríamos médicos se não tivéssemos professores para ensinar os médicos, né? E eu acho incrível uma coisa que é o quê? O professor, ele sempre está procurando novas formas de empreender nos seus alunos, que é o quê? Sou um professor de química, vou ficar passando só cadeia carbônica.
vou ensinar só sobre o que é a tabela periódica. Não, vou fazer de uma forma diferente. Agora fazer um vulcão. É um empreendimento diferente, porque particularmente eu, quando eu era aluno, eu achava isso uma forma de empreender no aluno. Certo? Que é o quê? Trazer umas coisas diferentes. Entendeu? Um debate sobre história, um debate sobre justamente química. Quem foi o melhor químico, quem foi o melhor físico. É só uma observação. São esses temas que muitas pessoas podem achar chato, mas podem se tornar uma forma divertida de aprender, né? Sim. Colocando em debates. Recentemente, inclusive, a gente teve um trabalho de história que foi o debate. Legal. E foi dividido entre temas. E são temas atuais. A história, a professora conseguiu trazer temas atuais do nosso cotidiano num debate onde a gente poderia falar nossas perspectivas sociais. Tipo, igualdade de salarial de homem e mulher no trabalho. Esse foi um tema onde todos ficaram, nossa, ela falando disso aqui na sala de aula. A gente não ia falar sobre guerras napoleônicas, por exemplo. Algo que a gente estuda no ensino médio, mas quando dá 2, 3 anos a gente já esquece. Sim. E trabalhar sobre essa igualdade de salário numa sala de aula com N pessoas diferentes é o que traz um diferencial. E onde pode nos despertar uma profissão também. Exato. E até mesmo se tornar empreendedor nessa linha de raciocínio. Sim. Total. Legal essa postura E são indivíduos que marcam a nossa vida para sempre, né? Realmente. Vão marcar para sempre. Então, assim, eu recordo claramente de algumas professores que me deram incentivos muito importantes para eu me tornar quem eu sou hoje. Então, sou muito grato a esses indivíduos, né? Esses professores, essas pessoas, né? Agora, essas pessoas que marcam as nossas vidas, elas sempre trazem coisas diferentes para marcar ainda mais, né? Eu me lembro que eu tive uma professora que foi ela que me apresentou sobre o Diário de Anne Frank. Certo. Que é até hoje um dos livros que eu mais amo na minha vida. Legal. Né? Chorei horrores, choro até hoje, mas recomendo. Né? E assim... É legal tu assumir isso daí, né? Que chora até hoje. Né? Isso aí é muito importante de ser dito. É importante ser dito, né? Ainda mais pro público de vocês, que muitas vezes é influenciado por posturas, por comportamentos, acabam retendo algumas reações e emoções que não deveriam ser retidos nunca, né? Aquela coisa, né, como eu falei logo no início do podcast sobre o gerente que pegou e ficou falando, mas tu não acha que tu vive muito no mundo da fantasia? Eu acho que no mundo de hoje é a fantasia que liberta a gente, que mantém a gente são. Com certeza. E assim... Eu não sei muito o que falar em relação a isso, porque cada pessoa sempre tem uma perspectiva diferente, certo? Mas é importante a gente lembrar essas coisas, lembrar do nosso lado humano, né? Tem uma música que eu ouvia muito da minha avó, que ela falava assim, homem que é homem não chora quando a mulher vai embora, entendeu? Mas aí eu já aprendi de uma forma diferente, que não é feio chorar, que é certo chorar, que a gente deve chorar. Ainda mais agora, nesses tempos agora que eu estou enfrentando uma situação super pesada, que não é o momento de eu falar aqui, mas que eu digo que realmente chorar ajuda, alivia. Né? E uma mensagem rápida, antes da gente continuar nosso podcast, é o quê? Minha querida mãe, ela tinha uma frase que ela costumava muito falar, principalmente para mim e para o meu amigo Renan, que está aqui. Toda vez que a gente tinha um sonho que a gente falava, ela sempre vinha e falava a seguinte coisa: mais longe a gente já esteve. Né? E a minha mãe, de onde ela estiver, mãe, te amo, sinto sua falta. E sim, a gente já esteve mais longe e é como a gente está falando. É procurar, é aprofundar no inglês, é procurar fazer uma faculdade, é procurar. Acho que a palavra que pode definir esse podcast mesmo, uma palavra-chave que pode definir isso tudo é procurar. Procurar o quê? Já tem a primeira pergunta. E nessa linha, poderia explicar pra gente assim, os impactos de uma boa estratégia de marketing no novo negócio, né? Assim, para quem quer abrir um novo negócio.
qual é o impacto assim, que causa no público que essa pessoa está procurando e nessa base que ela constituiu nesse começo, assim, nesse comecinho do começo. Certo. É importante a gente entender, e aí entra o que a gente conversou ao longo dessa entrevista toda, que é essa coisa da gente manter as nossas mentes todas ligadas nas oportunidades, sermos esses seres investigativos, descobridores, né, que se espantam com a novidade, que não tem vergonha de vivenciar uma fantasia, porque assim, quando a gente está falando em estratégia de marketing, a gente está falando muito em criatividade. E a criatividade, no âmbito da comunicação, ela não vem numa caixa fechada. A criatividade precisa de espaço. Um indivíduo, um profissional de comunicação, de marketing, ele precisa se abrir para as inúmeras possibilidades da criatividade que surgem em conversas, que surgem em deslumbramentos, que surgem em se permitir relembrar alguns momentos de infância e, com isso, pensar em estratégias que se adequem para o presente. Então, por isso que não se encaixa a ideia de alguém querer dizer para um profissional de comunicação, um profissional que quer ser criativo, que ele tem que se comportar de uma tal maneira, que ele tem que parar de ser muito fantasioso e olhar para o mundo real, parar de ser meio crianção, e não tem essa. O profissional que quer se destacar, ele vai agir de uma maneira criativa diferente e usando todas as armas que ele puder ter para justamente conseguir o objetivo, que é fazer com que a informação chegue para mais pessoas. Então existe um impacto muito forte quando a gente tem uma estratégia muito bem pensada por indivíduos super talentosos, que é a condição de um projeto que vai ser publicizado, vai ter uma divulgação grande, com um marketing muito bem feito, que é o alcance viralizante, muitas vezes, para mais pessoas. Isso é super benéfico para qualquer produto e serviço. Uma estratégia muito bem pensada faz toda a diferença, sobretudo quando quem está pensando é o próprio dono do negócio, por exemplo. Então, se a gente tem ali um ambiente perfeito, de alguém que está pensando num serviço digital, por exemplo, ter um bom conhecimento de marketing, fez um curso bacana com profissionais legais, ter boas pessoas que possam dar orientações interessantes sobre posicionamento de marketing ideal, é o melhor dos cenários para que esse produto seja alcançado por mais pessoas. E aí eu costumo dizer que tudo vai passar pelo viés da comunicação. E aí, como vocês começaram me perguntando sobre o Denis antigo da infância, o Denis antigo da infância não abria nem a boca. O Denis ali dos 15 anos, dos 14 anos, nunca que ia ficar aqui sendo entrevistado ou estaria na condição de vocês de entrevistadores. Porque era um Denis mais recluso, era um Denis mais fechado, que não abria a boca, não falava nada, mais tímido, mais vergonhoso de si, mais complexado. Era esse Denis que depois, com os contatos feitos com outras pessoas, com o incentivo dado por outros indivíduos, por professores que passaram e revolucionaram a vida do Denis, transformou o Denis 20 anos depois, 30 anos depois, num outro indivíduo, e que está sempre em transformação. Então, quem quer enveredar nessa vertente do marketing e que de repente tenha um pouco de Denis tímido e que não gosta de abrir a boca, vai precisar passar por uma transformação e que em alguns momentos pode ser dolorosa, em outros não, mas vai depender muito da condição desse indivíduo de fato se abrir para a necessidade de que ele tem que comunicar, de que ele pode comunicar melhor, que ele pode aproveitar oportunidades como essa que o Pequeno Nazareno dá, de desenvolver melhor as suas condições de comunicação, porque é a ferramenta principal de qualquer marqueteiro. Abrir a boca, falar, dizer o que está pensando, sabe? Não ter vergonha de dizer o que está pensando, de aproveitar uma oportunidade como essa e dizer, ser um entrevistador quando tem que ser, um host, né, do podcast, né, ser entrevistado, enfim. O profissional de marketing vai precisar desenvolver muitas essas habilidades e aproveitar, procurar as condições de melhorar é uma coisa assim, obrigatória para qualquer um. E sim, estratégias bem pensadas por indivíduos
de marketing fazem uma diferença gigantesca em qualquer iniciativa, né? Inclusive iniciativas sociais como essa, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui do podcast tem um quê de marketing muito forte, porque está levando a marca, está levando aqui a imagem do entrevistado, para mim é muito bom, eu estou achando muito bacana a minha foto aí, daqui a pouquinho eu vou tirar uma outra foto da foto e vou divulgar nas minhas redes e vou fazer meu marketing. E vocês também estão fazendo o marketing de vocês. Então, eu acho que o nosso universo gira em torno do marketing. Quando muito bem feito, todo mundo ganha. Tá vendo, né, Gabi? Muito obrigado aí, nossa marqueteira. Olha aí. Assim, se encaminhado para o final do nosso podcast, tem duas perguntas que a gente faz, que são perguntas padrões aqui, né, que nós consideramos duas das perguntas mais importantes para cada entrevistador que a gente traz aqui. Certo. E a primeira é o quê? Qual o seu sonho? Pode falar de forma pessoal ou de forma profissional, fica a seu critério. Mas a primeira pergunta é: qual o seu sonho? Qual o seu sonho? Certo. E a segunda pergunta, qual é? Qual o seu sonho para os jovens? Certo. Assim, o que almeja que os jovens atualmente, né? E inclusive a gente agora, né? Uhum. Estamos nessa faixa etária. É um sonho assim do qual a gente possa lembrar sempre, né? Uhum. Certo. Boa pergunta, Joseph e Casey. Muito bacana a gente finalizar a conversa, porque a gente começou falando sobre a infância do entrevistado, né? E que tinha ali alguns sonhos e que se transformaram. E é interessante a gente observar como esses sonhos vão passando por uma transformação. Uhum. Eles ficam dentro da gente, mas eles vão passando por uma transformação. E aí eu diria para você que o meu sonho, o sonho do Denis hoje, 2023, em nível geral, passa por transformar outras pessoas em indivíduos melhores, sabe? Esse é o meu sonho e é o que me movimenta, seja dentro da instituição onde eu estou presente, seja nas minhas atividades paralelas, passa pela compreensão de que eu não posso pensar só em mim mais, sabe? A gente vive já uma sociedade muito individualista, onde a gente fica pensando muito só na gente, tá? Sabe? Seria muito fácil, Joseph, eu dizer o meu sonho para ti, agora aqui, um sonho ligado diretamente com o que o sistema quer, digamos assim, né? O que a sociedade mais anseia. Então, o meu sonho, falando diretamente um sonho mais material, está no sentido de ganhar mais dinheiro. O meu sonho é ter uma melhor condição, mais dinheiro para ajudar a minha mãe, a minha irmã que está em um outro estado, o meu pai que está lá no sul do país, a minha mãe, enfim, os meus parentes. Eu quero mais dinheiro. Esse seria um sonho tradicional, né? E que me movimenta também, porque afinal é o que me faz ir para o trabalho todo dia, né? Acordar cedo de manhã, o relógio batendo, despertando, e aí eu me mando para o trabalho, me arrumo e vou embora, né? É o que movimenta, é o que nos movimenta, né? O dinheiro nos movimenta, é o que faz a gente tomar algumas medidas. Mas eu acho que quando a gente entra para o campo dos sonhos, né, o dinheiro é o que a gente vai almejar para sobreviver, mas quando a gente entra no campo dos sonhos, a gente tem a liberdade imagética, né, sonhática, né, a liberdade de fantasia, de nos observar como indivíduos para daqui a algum tempo. Acho que o sonho ele tem a ver com perspectiva futura. Como é que eu me enxergo daqui a alguns poucos anos? E aí eu me coloco como um indivíduo que sonha em transformar outras pessoas. E aí eu não sei como isso vai se dar exatamente. Seja para um empreendimento social, por projetos que eu toco individualmente, eu, a minha esposa, enfim, outras pessoas, seja pela minha própria participação na sociedade no âmbito profissional, no âmbito de engajamento coletivo, de estímulo de outras pessoas, mas o meu sonho está caminhando dentro dessa linha, de instigar outras pessoas a se movimentarem, de instigar outras pessoas a se descobrirem com seus talentos e colocarem em prática esses talentos. Então o meu sonho ele gira em torno de, nas minhas falas, eu de alguma maneira estimular outras pessoas, sabe? E aí eu espero que daqui a pouquinho esse sonho se concretize num Denis
que possa olhar para trás e de repente ver uma gama de pessoas que de repente se inspiraram em mim. Então o meu sonho é ser uma pessoa inspiradora, um professor inspirador, um profissional inspirador para outras, sabe? E eu espero que esse sonho se realize. Agora que a gente estava falando sobre toda essa parte, né, de construção, de base das pessoas, eu lembrei de um poema da Cora Coralina, né, que é Concha de Retalhos, que é assim: sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de que cada vida que passa pela minha. Essa pequena frase, eu acho que ela resumiu bastante o que a gente estava falando aqui, que é sobre construção, que as pessoas que passaram pela nossa vida ou que vão passar, e que a gente é um ser humano de transformação a todo momento, que vão ficar na nossa concha, né? Sim. De retalhos. E quando dá, de repente a gente lembra de uma pessoa que, poxa, aquela pessoa me ensinou aquilo, aquela outra me inspirou a ser assim. E tudo isso vai contribuindo para que a gente seja um ser humano cada vez melhor, né? E também mais humano, e ajudar mais. Essa fala agora que o senhor teve realmente é muito inspirador, de a gente também se motivar, começar a nos motivar a inspirar outras pessoas que estão nesse caminho ou que pretendem seguir outros caminhos. Então tudo isso é uma união coletiva da qual devemos fazer sempre. Sim, sem dúvida, concordo completamente com você. Maravilha, que legal lembrar desse poema aí da Cora, muito legal. O senhor tinha um momentinho agora. Eu tenho um momento raça e um momento jabá, então esse é o meu momento, né? A gente já está caminhando finalmente aqui, né? Sim. Eu quero agradecer vocês, quero agradecer Joseph, Casey, Evelyn pela oportunidade aqui. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado à direção aqui do Pequeno Podcast e toda a equipe toda do podcast. E eu, antes de encerrar, queria primeiro lançar aqui um convite para todo mundo que está assistindo a gente. A gente falou muito sobre pensar em ideias, pensar em soluções, pensar em empreender. O Sebrae está com um concurso em que ele vai premiar em grana, em dinheiro, boas ideias voltadas à área de bioeconomia, bionegócios. Então, se você tem uma ideia interessante na área da bioeconomia, tem uma ideia de negócio, você pode participar acessando o site sebrae.com.br/inovaamazônia. Acho que depois a gente pode colocar na descrição, né? Se vocês puderem colocar, agradeço muito. Nossa Gabi marqueteira. Legal, Gabi. Então, uma espécie de... o Sebrae chama de edital, eu chamo de concurso para facilitar. Então, qualquer indivíduo que tenha uma ideia interessante dentro daquilo que é o tema, o desafio desse concurso, pode participar. E aí, o Sebrae vai premiar em primeiro, segundo, terceiro lugar. Lógico, tem todo um detalhezinho ali envolvendo o processo, vai ter um treinamento que a pessoa vai precisar passar, mas quem ficar em primeiro lugar vai ganhar R$30 mil. O Sebrae vai custear isso, vai premiar para que a pessoa desenvolva a sua ideia. Então é o programa Inova Amazônia. Então para participar, a pessoa pode acessar o site sebrae.com.br/Inova Amazônia. E aí é de graça, participa todo mundo que quiser. E aí o segundo recadinho é que eu tenho aqui algumas camisetas especiais do Sebrae, aqui ó, Sebrae Startup, deixa eu abrir aqui para mostrar para a galera, que eu queria colocar à disposição de vocês aqui, né, não sei se vocês querem sortear, tá aqui ó, bonitona aí ó, Sebrae Startup, que é o programa do Sebrae voltado aí para quem está querendo empreender na área de inovação, tecnologia e tal, né. Eu seguro aqui não? Deu para ver? Focou lá? Isso. É um programa do Sebrae que incentiva novos negócios digitais, chamado Sebrae Startups. Então, através desse programa tem treinamentos, tem missões técnicas, viagens, enfim, tem muita coisa bacana dentro desse programa, depois vocês procurem saber. E eu tenho aqui 5 camisetas, eu acho que, de repente, não sei como vocês podem fazer, mas a gente pode, de repente, sortear, né? Vocês vão sortear entre vocês, né? Ainda preciso melhorar como pessoa para aprender. Isso, mas a gente pode, de repente, se vocês me permitem, a gente pode incentivar. Quem comentar, sim, os primeiros que comentarem nesse episódio, de repente, né, a gente vê, eu tenho mais do que 5, tá? Sendo sincero para vocês, eu tenho mais do que 5 camisas,
Mas os primeiros que comentarem ali, a gente pode, de repente, pedir para eles virem pegar a camiseta aqui no estúdio, não sei, né? Aí vocês decidem. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer demais. Gabi, obrigado. Obrigado, Joseph, Casey, Evelyn, por esse momento aqui de conversa. E convido todo mundo também a me seguir no meu podcast. Meu podcast se chama O Analista, que está no Spotify. E toda semana eu tenho lá conversas sobre essa área de tecnologia e inovação com pessoas daqui do Amazonas e de outras partes aí do Brasil. Toda semana fica o convite aí pra galera conhecer e, enfim, curtir lá o Analista. Fica o convite também para, em determinado momento, a gente depois interagir e eu fazer um episódio gravando pro meu. Tô gravando aqui para vocês. Depois a gente pode fazer o contrário, vocês falarem pra mim no meu podcast, tá bom? Sou tímido. Gente, foi uma honra pra gente ter você aqui. Mais um pequeno podcast. Legal. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre você, sobre a sua profissão, o seu ponto de vista, né? Então foi uma honra pra gente e, querendo ou não, um incentivo ainda mais pra gente. E galera, desde já, para encerrar esse pequeno podcast, eu deixo um aviso para vocês. Curte, comenta, se inscreva no nosso canal, ativa lá o sininho e até o próximo capítulo. Valeu, gente!